Beleza, galera? Então, vamos encarar aqui uma nova tour, né? Uma gameplay aí com esse mecanismo aqui do tour no Egito Antigo. Vamos ver aqui onde eu vou começar. Ah, muito bem, eu comecei aqui na beira do rio, recém amanheceu o dia. O sol nasce no Egito por volta do século I depois de Cristo. Aqui é o Egito romano, né, galera? Nós estamos no Egito aqui já conquistado pelos romanos, inclusive, tá? Eu tô numa região aqui, deixa eu mostrar no mapa, que é a região do Baixo Nilo, o delta do Nilo, né? À direita aqui do mapa, né, tem na verdade o mapa só pega a metade, né? A metade ocidental do Nilo. Então aqui o Rio Nilo em direção ao sul e o deserto, grande deserto seria o deserto do Saara. E lembrando que esse mapa aqui ele é um mapa esquemático, né? Um mapa baseado na realidade, não perfeitamente condizente com a escala real do lugar, mas baseado nas dimensões, na geografia, nas características em geral do Egito. Estou aqui no nome de Sapires, né? Que fica perto do lago Mariotes. Logo aqui em cima a cidade de Alexandria e o grande mar verde, né, the Great Green Sea, né, o mar, o estuário, né, a saída do Nilo em direção ao Mediterrâneo, Mesogeia Sea, né, o mar Mediterrâneo, no meio das terras. Vamos lá, mostrando aqui a visão acima de mim, onde é que está aqui. Dá para ver, né, aqui essas pequenas lagoinhas, né, feitas artificialmente pelos egípcios para deixar acumular, armazenar, né, a água nas épocas de cheia. Então, à medida que o rio baixa, essas lagoinhas produzem um fertilizante natural muito bom, que era utilizado na agricultura, né. Vejam, nós estamos falando de uma civilização que é baseada na produção extensiva de agricultura, principalmente de trigo, e é sobre isso que nós vamos fazer o tour de hoje. Tá lá no horizonte, estão vendo aquela construção lá que eu estou mirando? Lá é o farol de Alexandria, né? Estamos bem perto da região de Alexandria. Muito bem, deixa eu avançar aqui. O nosso tour sobre hoje vai ser sobre a produção de cerveja e de pão, tá? Eu vou narrar algumas coisas, mas em geral vou deixar a voz da narradora principal falando com vocês sobre essas etapas da produção da cerveja e do pão. Deixa eu ver, tinha uma paradinha aqui que eu queria mostrar para vocês, deixa eu ver se eu acho. Onde está? Eu queria mostrar os canais, acho que está ali. Os mecanismos de elevação da água nos canais. Eu vou atalhar aqui por dentro da lavoura. Tomara que ninguém me pegue, senão eu vou me complicar. Ali, ó. Isso aí que eu queria mostrar. É muito legal. Pena que não tem ninguém trabalhando ali agora. Mas essa estrutura aqui, galera, vocês estão vendo que é tipo uma gangorra. Numa das pontas tem uma pedra, na outra ponta tem essa gamelinha. Isso ali servia para elevar a água, né, ao longo dos diferentes níveis do rio. Não tem ninguém trabalhando ali? Não tem. Tu vê, ó, a água está aqui no nível do rio, né? Então ela é retirada de um nível, colocada nesse corredorzinho, ela enche essa outra banheira, que é elevada por essa outra gangorra para o próximo nível. Então você vai subindo a água nos níveis, né? Vai subindo nível a nível. Eita, entrei aqui no lugar. E aí tu tem aqui essas comportas, né? Então você vai subindo a água de nível a nível. Aqui tem outra daquelas coisas de nível. Ali tem um carinha trabalhando. Olha só que legal. Aqui dá pra ver. Ó, ele pega a água e joga pro próximo nível. E pega a água e joga pro próximo nível. Que nem uma bomba d'água, né? Uma bomba, só que uma bomba manual. Ele vai fazendo isso ao longo do dia. É a função dele. Ele vai enchendo essa nova banheira aqui. E depois possivelmente ele vai trocar e vai começar a operar esse guindaste aqui. E vai encher essa banheira aqui. E aqui tu tem água que está sendo usada para quê? Água que está sendo usada para produção de cerveja e pão, que é o que a gente vai ver agora. Vamos ouvir então a narradora.
Os mesopotâmicos inventaram a cerveja, incluindo o canudo para evitar os sedimentos e as ervas, mas os egípcios antigos aperfeiçoaram o método de fabricação. A qualidade da cerveja egípcia era determinada por seu teor alcoólico, cor e sabor. Durante a era faraônica, a cerveja era a bebida alcoólica mais importante. O Estado e os templos a usavam como pão para pagar os trabalhadores. Além disso, ela era incluída nas listas de oferendas de alimentos aos deuses e aos mortos. Tá aí, abri aqui um hieróglifo, né, mostrando uma inscrição antiga sobre a produção de cerveja. Olha que legal, a característica interessante, né, que os mesopotâmicos inventaram a cerveja, mas os egípcios aperfeiçoaram, né, a cerveja egípcia é feita da fabricação do trigo, é o que a gente conhece hoje pela cerveja tipo Weizen ou Weizenbier, né. Aqui na minha frente tem um detalhe que a narradora não falou, mas eu vou chamar a atenção para vocês. Estão vendo aqui os ratinhos no chão? Né? Faz muito sentido, né? Esse é um detalhe precioso da edição do videogame, do game, porque, vejam, tem muita quantidade de grãos aqui, cara. Tem grão por toda parte e toda essa quantidade de cereais atrai roedores. E atrás dos roedores também viriam os felinos, os caçadores. Então, os egípcios foram os primeiros, a primeira civilização a domesticar o gato. O gato que a gente tem hoje, né, o gato doméstico, ele foi civilizado, domesticado nessa civilização. Por quê? Porque ele era muito eficiente com o controle de pragas, né? Necessário, inclusive, para os egípcios fazer o controle das pragas. Muito bem, vamos para o próximo nível. A cerveja era a bebida mais popular de cerimônias e festas, sendo o Festival da Embriaguez inteiramente dedicado a ela. Os egípcios antigos consideravam a cerveja muito nutritiva, o que lhe conferia um papel importante em seu cotidiano. Tanto os adultos como as crianças egípcias tomavam cerveja durante as refeições e os textos médicos a incluíam em centenas de remédios. Ela permaneceu sendo a bebida alcoólica mais popular até a Era Romana. Isso aí, então até a época romana a cerveja seguiu sendo a bebida mais popular pela facilidade de produção, pela simplicidade, né? Simplicidade pode dizer porque não é simples não, vocês vão ver que o processo é bem complicado. Os romanos que vão passar a tomar mais vinho do que cerveja, né? As receitas de cerveja variaram com o tempo e dependeram da qualidade dos ingredientes. Os padeiros e os cervejeiros costumavam trabalhar lado a lado na mesma oficina ou casa. Muitas famílias produziam a quantidade adequada para consumo próprio, sendo que cervejas de melhor qualidade eram produzidas para festivais e outras ocasiões especiais. A receita mais básica usava cereal maltado como ingrediente principal. Também se usavam frutas como tâmaras, além de mel e especiarias. Aqui o Day lembrou um detalhe bem interessante. Quem prestou atenção na aula lá no campus na última semana, né, viu que o professor falou sobre isso também, né? As formas de adoçar os pães, né? O pão salgado, enfim, só ia sal, e o pão doce, ele não existia. Então o açúcar como a gente pensa hoje, né? Como a gente consome hoje. Então a forma de adoçar os pães era com frutas, especialmente uma, a tâmara. A tâmara era a fruta mais usada para adocicar os pães, né? Colocada na fermentação do pão. Depois de assado, o pão era esmigalhado e adicionado à mistura para iniciar o processo de fermentação. As enzimas do cereal quebravam o amido em açúcar e criavam um mosto espesso. Aí, ó, várias etapas do processo ali. O camaradinha tá, depois que assou o pão, né? Então se separava uma parte desse pão para picar ele aqui, né? E colocar para fermentar aqui dentro. Vamos ver se dá para mim subir na beiradinha aqui. Tomara que não caia lá dentro. Aí, ó, aqui tá sendo preparada a fermentação. Eu vou entrar para ver o que dá. Eita, entrei na cerveja. Sacanagem, esse cara não gostou muito. Reclamou. Esse cara aqui não tá bem, hein? O que tá acontecendo com esse carinha aqui? Vamos ver para do lado dele o que acontece. Lamentando, chorando, sei lá. Não deu pra entender. Vamos seguir o baile.
Parei naquele ponto ali, agora vamos pro próximo. Aqui. Uma vez pronta, a mistura de pão e cereais era prensada e peneirada com água, para então ser adicionada ao malte. Após a fermentação, o mosto da cerveja era transferido para contêineres grandes e prensado novamente, com os pés ou com pilões. O mosto que ela chama então é essa pré-mistura. Essa pré-mistura ainda grosseira, né? Bem grossa, vamos dizer assim. Ó, ali tem algumas ânforas, ó, isso aqui são ânforas de armazenagem, provavelmente produto pronto, já tapado, lacrados e prontos para comércio. Quando já não continha mais impurezas, a cerveja era armazenada em jarros de cerâmica com uma tampa de argila. Não podia ser conservada por muito tempo e devia ter uma consistência espessa. Quase nada era desperdiçado. Os grãos restantes eram aproveitados para fazer pão de massa lêveda ou mais cerveja. Esse cara ele deve estar filtrando, peneirando alguma coisa para preparar uma próxima etapa de produção. Vamos ver. Embora haja muitos registros sobre a elaboração de pães, a maior parte do que se sabe sobre o fabrico de cerveja no Egito Antigo provém dos textos do alquimista Zósimo, que viveu uns 300 anos após o reinado de Cleópatra. A doutora Delwen Samuel, uma arqueobotânica, propôs recentemente técnicas antigas alternativas para fazer cerveja. Porém, os especialistas não conseguem replicar a cerveja autêntica, pois ainda não conhecem todas as técnicas e ingredientes usados pelos egípcios antigos. Olha aí, então não há certeza absoluta sobre como o processo era feito. Nós temos um texto aí de um alquimista que viveu 300 anos depois de Cleópatra, então 300 anos depois dessa época que a gente está vendo aqui na representação. E então é o mais perto que a gente tem do processo de fábrica original, embora detalhes possam ter se perdido nessa trajetória. Aqui provavelmente são fragmentos de pão que foram preservados, né, que tenha de alguma forma se preservado. Raro isso acontecer na época, ele está falando de milhares de anos. Uma condição específica possibilitou que esses pedaços ali fossem preservados. A comida era preparada no chão até o Império Médio, Nossa, olha a quando as qualidade mesas dos de gráficos, cozinha cara. foram introduzidas. Dá pra ver A introdução do trigo duro melhorou a qualidade do pão, proporcionando uma melhor alimentação às classes média e alta. Contudo, os pobres seguiam uma dieta à base de papa de vegetais, pão macio ou cevada. Olha aí, diferenciações de classe, né? O pão não era para todo mundo. E pães especiais, né? Menos ainda. Chamava a atenção dos gráficos. Olha aqui, ó, dá para ver a distorção da imagem no outro lado da fumaça, né? O calor, na verdade. Do calor altera a percepção da paisagem, da imagem. Olha que loucura, cara. Muito bem feitos os gráficos. E ainda se movimentando de acordo com o vento, ó, muda de um ângulo para o outro. Fantásticos os gráficos desse jogo. Seguimos em frente. Olha que tem umas oferendas, ó. Oferendas é uma deusa que deusa que é essa aqui? Cabeça de... é o Horus. Cabeça de águia, né? Acho que é o Horus. Então são oferendas pro deus Horus. Rituais religiosos, né? A massa era amassada à mão ou com os pés, e quando estava bem misturada, adicionavam-se frutas, nozes, mel e especiarias. Para fazer o pão crescer, acrescentava-se massa lêveda ou fermento proveniente do fabrico da cerveja. Os fornos tinham um formato circular ou de colmeia e eram feitos de argila ou tijolos. Se não houvesse nenhum forno, o padeiro fazia pão achatado sobre areia quente, uma técnica ainda usada por alguns berberes. Berberes são como se chamam os povos ainda remanescentes, né, que vivem no deserto, povos seminômades, né? O que esse camarada está fazendo aqui? Vendendo ferramentas, ensinando, não dá para saber direito. O fato é que tem bastante objetos aqui em cima da mesa, parecem ser ferramentas. Ferramentas de trabalho, ali uma corda, um jarrinho quebrado. E aí, qual é a tua, meu amigo? Vai falar ou vai ficar com a boca fechada? Ih, ele vai falar com a boca fechada. Tá bom. Sem interação com o NPC hoje. Vamos seguir em frente. Último ponto. Bora lá.
Os egípcios antigos tinham que enfrentar as partículas de areia que o vento soprava sobre eles. Apesar de seus melhores esforços, a areia sempre acabava parando na comida. Bah. Além disso, as partículas dos fornos e das pedras usadas na moagem dos grãos também contribuíam para o desgaste prematuro dos dentes. Caraca. A equipe tentou retratar isso com animações de pessoas com dor de dente e plebeus varrendo areia. Ah, realmente. Faz sentido. Agora me liguei. Ao longo do jogo, alguns NPCs, volta e meia a gente encontrava NPCs varrendo o chão, isso era muito comum. Mas às vezes, tipo aquele que apareceu lá atrás, que tava gemendo, lembra? São NPCs que estão com dor de dente, cara. Porque dor de dente é muito comum nesse contexto aqui. Por quê? Porque eles literalmente comiam muita areia, cara. Tinha areia por tudo, tempestades de areia a todo momento, né? Nós estamos aqui numa parte mais arborizada, mais verde, mas se você olhar lá no horizonte, ó, saindo do Nilo, logo depois do Nilo já tem um deserto, cara. Deixa eu dar uma voada aqui, vou mostrar pra vocês, ó. Tá aqui o Rio Nilo e por ladinho lá já começa o desertão, cara. Então, tipo, era muito comum, até no próprio jogo, eventualmente a gente tava andando e a cavalo e tal, e começava uma tempestade de areia, daí tu tinha que parar, esperar passar, porque tu não conseguia enxergar pra onde tava indo mais, né? Mas ali dá pra ver bem. Deixa eu subir, que acho que vai demorar pra atravessar o Nilo aqui. Olha o tamanho do rio, né, cara? É um riozão. E tá lá, ó. E lá já vem areia. Então do nada podia bater uma tempestade de areia e, cara, tudo se enchia de areia. A farinha, inclusive. Como é que vai separar a areia da farinha? Não separava, ia junto. Então tu acabava comendo pão com areia no meio. Resultado, tu ia gastar bastante os dentes, desgaste da polpa do dente, né? Do esmalte do dente, aliás. E esse desgaste pode ser tanto que chega à raiz e começa a causar dor, né? Tá ali, ó. Estamos na beirada do deserto, né? Do outro lado lá, eu tô lá do outro lado, lá onde tá aquela seta azul é onde eu tô, naquela ponta. Ó, tem areia pra cá, tem areia pra lá. Estão vendo lá, ó, as 3 grandes pirâmides, Quéops, Quefrem e Miquerinos. As 3 grandes pirâmides, a Esfinge tá por ali também. Em algum lugar por ali também a gente encontra a Esfinge. E do lado de lá, ó, as planícies, né? As montanhas, né? Pra cá, que as planícies mais desérticas. Muito bem, e tudo isso aqui é explorável, né? Tudo isso aqui é explorável, né? Se eu olhar o mapa aqui, o mapa é aberto, ó, eu consigo pegar o camelo e explorar esses lugares aqui. Tudo muito cheio de coisas para se observar. Muito bem, galera, é isso. Então terminamos aqui o tour. Eu vou deixar uma pergunta para vocês aqui, né? Eu tava vendo aqui, ó, o último. Vou deixar um link aqui no final do vídeo, né, para um formulário, na verdade, com um quiz, e nesse quiz eu vou esconder aí um enigma para a próxima aula. Lembrando que quem responder primeiro o formulário vai ter direito a testar primeiro a senha do cadeado do cofre. Ok? Bom final de domingo, boa segunda, a gente se vê terça na aula. Valeu, tchau, tchau.